a minha alma não tem prazer nele, mas o justo viverá da fé, pela fé. E se ele recuar, ou se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos ver tudo aí conforme está aqui no na nossa tela aqui, toda a igreja. Hebreus, glória a Deus. É difícil? Não. O justo viverá pela fé, mas se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso? Quem? O próprio Deus, né? O próprio Jesus, a pessoa do Pai. Então, o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, ou seja, deixar a fé, a minha alma não tem prazer nele. Então é muito importante você entender o que o Senhor quer dizer com isso. E nós estamos falando hoje, nesta mensagem, pela fé. Amém? Então toda a igreja lendo mais uma vez para fixar bem na mente. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:1. Glória a Deus. Vamos ver as irmãs falando. Agora os varões. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:8. Glória a Deus. Deixa eu só perguntar à nossa irmã Brenda e os nossos irmãos ali atrás vocês estão no culto, estão fazendo alguma coisa? É alguma coisa? Está editando para fazer ao vivo e a cores? Obrigado. Só para saber aqui, preciso passar perfume para ficar bonito. Vamos lá, voltando aqui para Hebreus 10:38, vamos entender. O justo é aquele que é justificado em Jesus. Não é que você vai olhar, olha como eu sou justo. É aquele que é justificado em Jesus. Ele sendo justificado, ele não vai se retirar. Mas se alguém que se retira, o Senhor diz que a alma dele não tem prazer nele. Então, ou seja, temos um compromisso com Deus pela fé. Amém? Deus não gosta de pessoas que são duvidosas. Deus quer pessoas que sejam crentes e creem no poder dele. Então, diante disso, nós vamos meditar hoje pela fé. É o tema da mensagem do pastor Cosmo, e eu quero que você abra aí Hebreus 11. Amém? Vamos ler esse texto aqui de Hebreus 11, quando o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, revela o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que é alcançar testemunho? Conseguiram ter êxito, ou seja, foi projetado para que a gente soubesse disso hoje. O testemunho está sendo dado a nós. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não existia nada. E Deus simplesmente disse: haja luz e houve luz, haja porção seca, e nós conhecemos a história da criação. Depois ele vem pela fé. Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ele está falando. Percebe que Deus está fazendo aqui elencando aqui que a sua fé vai fazer com que as pessoas lá fora reconheçam que Ele é Deus. É o teu testemunho que vai ser mostrado lá fora. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes, da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, sempre nós vamos encontrar aqui que tudo que foi feito foi para testemunho. Glória a Deus. Então, vamos entender um pouquinho, né? O que o Senhor quer de nós? Fé. Porque se você se apresentar diante de Deus sem fé, você está dizendo assim: eu creio que Deus não tem poder. Ou seja, é como se você
dependesse de Deus, mas não acreditasse que ele pudesse fazer as coisas. E nós vamos ver alguns fatos bem notórios de que Deus operou milagres. Esse caso que eu li aqui de Abel, oferecendo ali a oferta, porque ele tinha um coração puro e ele quis fazer para Deus pela fé. Ele não fez em troca de nada, ele simplesmente ofertou. E Deus atentou para a oferta dele, por quê? Porque era uma oferta de coração limpo. Já o de Caim não, tinha uma intenção aí. Então vamos falar sobre Caim. Enoque, que eu citei aqui, foi uma pessoa que não viu a morte. Deus o tomou para si, antes de Noé. Então eu quero começar aqui falando de Noé. Quantos anos Noé construiu aquela arca? Quanto tempo? 120 anos, um homem construindo uma arca. Você já imaginou? Ninguém aqui tem 120 anos. Ninguém. Só o pastor Cosmo tem 120 não. Ele tem 119. Ninguém tem 120 anos. Imagina, o homem construiu uma arca 120 anos, acreditando em algo que ele não via. Aqui está a chave da vitória. Aqui está a chave daquele seu sucesso na sua vida espiritual. Ou seja, você tem a oportunidade essa noite de desenvolver a sua fé, para que através dela o testemunho seu vá alcançar pessoas lá fora, começando pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes, por aqueles que estão à sua volta, de forma que o Senhor vai ser glorificado por isso. Noé deu um testemunho, 120 anos, Deus falou, vou trazer água. Qualquer pessoa poderia ter desistido, qualquer um poderia dizer, não vou. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou se ele se retirar, o Senhor não tem prazer nele. Então presta atenção, é pela fé. E nós vamos ver casos aqui que foi exclusivamente pela fé. Não foi pela ação humana, mas a fé que Deus poderia fazer. Então você precisa ter essa fé hoje. Hoje você precisa sair daqui com a fé inabalável. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não se vê. Ou seja, você não está vendo. Noé estava vendo a chuva? Noé estava vendo o dilúvio? Não. Mas ele foi até o fim construindo. Até que veio o dilúvio, e aí aquilo que era fé passou a existir efetivamente. Glória a Deus. Então, se você tem na sua vida fé, você tem a vitória. Se você tem fé, você agrada a Deus. Se você tem fé, você pode ter certeza que tudo o que você precisa, o Senhor estará contigo. Porque lá no Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor. Pois é, esse nada me faltará é muito cômodo. É muito cômodo. O Senhor é meu pastor. Não, o Senhor é meu pastor e não faltará. Naquele momento em que você precisar dele, seja ele na angústia, na luta ou na alegria, ele estará lá. Amém, igreja? É pela fé. Pela fé, Moisés acreditou, deixou de ser filho de Faraó. Por quê? Porque ele acreditava na soberana vontade de Deus para libertar aquele povo. Ele não queria continuar sendo um servo de Faraó, ou seja, alguém ali do Egito. Ele abdicou esse pouco tempo de prazer que ele teria como líder ali no Egito, para tornar-se o grande Moisés, que foi da libertação do povo. Foi pela fé que ele fez isso. Então hoje, o que Deus quer de você é que você tenha fé. Jesus disse assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, e disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar, aqui está, não duvidar, no seu coração, isso acontecerá. Então a fé, ela é algo que você desenvolve, você começa a praticar a sua fé. Quando Josué assume o comando do povo de Israel, depois de deixar o Egito, Deus dá uma missão para ele. A primeira missão: vai lá invadir Jericó. Nós sabemos pela fé que as muralhas eram largas, a ponto de que Raabe, a meretriz, ela morava em cima do muro. Ou seja, não era este muro que nem nós temos a nossa divisória aqui, era largo. E no entanto,
Aquele muro foi construído com pedras, super forte, ele ficou de pé. Por quê? Porque pela fé eles acreditaram no que Deus falou, eles acreditaram no que foi dito por Josué, eles acreditaram e Deus fez o milagre derrubando aquela muralha. E hoje Deus quer derrubar a muralha que está cercando a tua vida e que está impedindo você de agir, de ter a tua vitória, de ter a tua bênção. Você precisa crer. Crer é ter fé. Pela fé, aquela meretriz não tinha direito à herança eterna, mas ela creu e pela fé ela foi alçada, ela foi recebida por Deus. Tanto é que no dia da invasão de Jericó, ela foi livre, foi liberta, porque ela creu no poder de Deus. Amém, igreja? Pela fé, nós cremos que as coisas acontecem, porque nós não podemos duvidar. Se nós duvidamos, nós somos como uma onda que vai e vem desse diário. Então não duvide, hoje você está aqui, porque Deus quer que você saia com o coração cheio de fé, sabendo que Ele é muito mais do que você possa imaginar. Ele opera muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Ele é Deus. Ele é Deus. Abraão e Sara já eram adiantados na idade. Humanamente falando, não havia mais possibilidade de gerar filhos. A natureza humana já tinha cessado o seu tempo de procriação. A natureza humana já não funcionaria mais para aquele casal de velhos. No entanto, pela fé, Deus colocou no coração de Abraão, no coração de Sara, ela gerou um filho, esse filho se chamou Isaac, Isaac é Israel, hoje, através de Jacó, se tornou Israel. Pela fé, uma mulher que não tinha condição de gerar. Aqui está o segredo, não interessa que condição é, ele vai gerar filhos. Ele quer gerar filhos espirituais, é isso que Deus quer. Abraão e Sara estavam adiantados, mas eles acreditaram. E assim Deus operou o milagre de dar ser uma criança depois do tempo transcorrido. Hoje as mulheres estão usando de um artifício para gerar filhos depois dos 35, 40 anos. Mas eu não estou falando aqui de 35, 40 anos, eu estou falando de 90 anos. Eu estou falando aqui de uma idade avançadíssima. E no entanto, Deus honrou a fé de Abraão. Você está com a fé hoje pronta para receber a sua vitória? Você tem fé aí para Deus fazer um milagre? O justo pela fé. E se ele se retirar? Não tem prazer nele. Você já pensou nisso? Já pensou que Deus está no controle da sua vida e se você recuar, não terá prazer no Senhor? O Senhor não terá prazer em você? Então nós temos aí ainda Ana. Ana era uma mulher dedicada a Deus, ela era uma mulher esposa de Eucana e ela desejava ter um filho. Ana era ansiosa para ter um filho e naquela época, ainda hoje para a mulher ter um filho é muito agradável, ainda que passe por todas aquelas períodos da gravidez, mas é uma realização, para quem é mãe sabe disso. E Ana desejava muito, porque além desse aspecto, ainda tinha o aspecto da reprimenda da própria natureza, da vida em si, da cultura. E Ana acreditava que Deus poderia gerar um filho, ela poderia gerar um filho. E ela vai até o templo para adorar, e ele estava lá, e Ana clama a Deus por um filho. Só que Ana faz um voto. Ana usou de um complemento para a sua fé. Ela disse: Deus, eu quero um filho, porque a sua rival, ela tinha filhos. Como era o nome da rival de Ana? Penina. Penina era uma mulher que zombava de Ana. Embora Eucana amasse Ana, dava tudo para ela em dobro, mas não era suficiente, ela queria ter um filho. E ela insistiu na fé. Então volta a insistir, o segredo é a fé. Pela fé. Hoje, se você tiver fé, hoje se você tiver fé, o
que Deus está colocando no teu coração. Ele vai operar o milagre. Se você tiver fé hoje, Deus está operando o milagre naquilo que você precisa. Ana chorou e fez um voto: Deus, se me deres um filho, eu vou entregar na tua casa. E a Bíblia fala lá em Eclesiastes que quando nós votamos, é melhor que cumpramos os nossos votos, porque Deus não se agrada de pessoas que fazem caminho de burro. E ela, depois do tempo transcorrido, desmamou a criança, criou e foi lá e entregou Samuel para ser sacerdote no templo. E nós conhecemos a história de Samuel em relação ao rei Davi e as situações de Saul e tudo mais. Então nós sabemos que Deus operou na vida da Ana porque ela teve fé. Então por que o seu milagre não pode vir? Basta que você tenha fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Se você está esperando ver para que a fé aconteça, esqueça. Você tem que crer da forma que Deus colocou no teu coração. Eu creio. E descansa. Porque uma das formas de vencer a fé é a ansiedade. Uma das formas de perder a fé é você não dar tempo para Deus operar. A bênção está lá, mas a sua ansiedade, o seu estilo de agir faz com que Deus segure a sua bênção. Por quê? Porque você está querendo fazer o que é Ele que vai fazer. A fé é o seguinte, eu creio que já aconteceu e ponto final. Isso é fé. Não é ficar assim, achando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí vai acontecer. Não, Deus não opera dessa forma. Deus opera quando você não espera. Descansa no Senhor. Amém? Se você aprender a descansar no Senhor, a sua fé será multiplicada. A fé, ela vem regada pela paciência. Tem alguém pedindo paciência para o Senhor aqui? Ninguém está pedindo paciência, vocês já aprenderam comigo, né? Porque se pedir paciência, o que vai acontecer? Vem luta, tribulação. Milena? Pede paciência. O que você tem que pedir se você estiver atribulado? Pede glória. Posso ir embora, orar, tranquilo. Graça. Então, quando você tem alguma coisa, só entrega na mão do Senhor e confia. Confia. A palavra de ordem é confiar. Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ou seja, Paulo tinha uma certeza absoluta. Se nós olharmos a vida de Paulo, depois que ele é converso aqui em Atos capítulo 9, vocês vão ver que a vida dele se tornou uma vida de fé, uma vida de uma pessoa que acreditava no que ia acontecer. Ele não estava lá preso com Silas, eles estavam ansiosos: meu Deus, preguei o evangelho aqui, estou preso. Foi isso? O que eles faziam naquele momento? Cantavam e oravam, davam louvor ao Senhor. O que aconteceu pela fé? As cadeias se quebraram, as portas foram abertas. Você está precisando de porta aberta hoje? Comece a louvar ao Senhor, comece a orar ao Senhor. Comece a aumentar o seu tempo de oração, o seu tempo de busca na palavra. Amém? Aqui está o segredo da fé. Aqui está o segredo da fé. Você crê que Deus opera o milagre. Você crê que Deus já fez o milagre. Você crê e a vitória é sua. Aqueles 3 jovens, que eu não me lembro o nome deles, depois vocês me lembram aí, estavam dentro daquela fornalha. Qual é o nome? Opa, falaram o nome hebreu e caldeu, né? Aí tá, é isso aí. Esses 3 jovens, pela fé, eles enfrentaram o fogo. Imagina você quer alguma coisa de Deus hoje que não é a morte, livrar da morte. Aqueles meninos estavam ali numa decisão crucial de vida ou morte. Não é uma coisa que você precisa, por exemplo, de algum retorno, talvez na sua área emocional, retorno de alguém que você ama, ou retorno daquela pessoa que você, ou do pai ou da mãe, ou do namorado, da namorada, esposa. Não, você tem talvez um dinheiro, mas ali estamos falando de alguma coisa além
daquilo que é importante, que é a vida. Porque se a vida cessar, acabam todas as coisas. E eles, pela fé, não olharam, não amaram as suas vidas. Eles decidiram, pela fé, obedecer a Deus. E pela fé eles foram abençoados. De tal forma que hoje se fala no mundo inteiro a respeito desses 3 rapazes. Não é testemunho do Senhor? Então, quando você deixar Deus operar na tua vida, quando acontecer as vitórias na tua vida, quando as bênçãos virem na tua vida, as pessoas vão enxergar que você, pela fé, adquiriu aquilo, e pela fé Deus vai ser glorificado. Amém? É pela fé. Quando Jesus disse para Pedro lançar a rede, ele estava acreditando? Não. Tanto é que ele falou para Jesus: olha, pesquei a noite inteira, Senhor, mas, aí então está a grande virada, e é isso que você tem que fazer hoje. Mas, sobre a tua palavra lançarei as redes. Percebe? Quando Pedro e João estão subindo a Arnona para a oração, tem lá um coxo, e eles chegam: dá-me uma esmola. O que Pedro fala para eles? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Pela fé. Ele falou isso. Mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta aí. Ele andou, levantou e fez mais que isso. Ele entrou na igreja saltando e louvando a Deus. Percebe que não é nada, não há nada impossível para Deus quando você exerce a fé. Quando você tem a fé que Ele quer que você tenha. Você está entendendo hoje que Deus quer que você tenha esta fé que eu estou pregando aqui, esta fé de ver as coisas impossíveis, esta fé que vai remover a montanha quando você disser a montanha vai para o mar, esta fé que é capaz de trazer aquilo que Deus preparou para você. E tem pessoas que sofrem porque não exercem a fé. É tão simples, o Evangelho é tão simples, basta você acreditar que é verdade. Eu gosto de fazer comparação, de fazer analogia para que você entenda. Quando você sai para o trabalho, você não precisa se preocupar, porque quando você chegar lá no trem, o ônibus vai estar lá, o trem vai estar lá, o carro vai estar à sua disposição. Então não é fé, é uma coisa natural da vida. Mas quando você vai para uma entrevista e o ônibus quebra, o trem quebra, a chuva cai, e aí você se vê numa situação de desespero, mas você coloca a tua fé em Deus e a coisa acontece, porque o mundo se abre, o mar se abre, as coisas acontecem porque Deus agiu no teu favor, pela fé. É pela fé que funciona. Esses homens, você vê o elenco todo aqui de Hebreus capítulo 11, exerceram uma fé incondicional em Deus. Eles não relutaram, porque havia ali algo superior. E o que o Senhor quer de nós hoje? Que nós acrescentemos às nossas ideias esta fé, para que você comece a exercê-la hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você acrescente fé nos teus projetos, nas tuas decisões. Coloque na mão do Senhor. Eu conto aqui, nós estávamos com um projeto, estávamos buscando, fizemos de tudo, até juridicamente falando, e nada acontecia. Nós começamos a jejuar pela fé, a porta se abriu, e depois outra porta se abriu, e depois outra porta se abriu, e elas se escancararam, porque é pela fé que Deus opera, é pela fé que Deus age, é pela fé única e exclusivamente, pela fé no nome do Senhor. Amém? Pela fé, esses homens e estas mulheres estavam desenvolvendo. E é uma coisa simples, igreja. Nós vemos essas cadeiras vazias. Pela fé eu já vejo cheio de gente. Pela fé eu já vejo pessoas glorificando o nome do Senhor aqui e elas caminhando para o céu, porque é isso que me interessa. Eu quero ver pessoas aqui rumando para o céu, porque esse é o trabalho que o Senhor nos conferiu, e pela fé nós já alcançamos esse êxito, porque o Senhor está nos dando direção. O Senhor está nos dando direção, e pela direção dele alcançaremos o objetivo pela fé. Sexta-feira passada dormiu o Senhor Sebastião. Nós pregamos o Evangelho através da Elza ali na casa. Ele dormiu, o Senhor está no céu agora com Jesus.
Se eu não tivesse ido com ela lá, se não tivesse batizado ele, estaria no inferno hoje. Pensa nisso. Pela fé, nós acreditamos, pela fé ela acreditou e eu fui com ela lá, eu e a Morgana, fomos fazer essa visita, e hoje ele está nos braços do Senhor, porque foi pela fé que foi assim. Pela fé está aqui o Marquinhos e a Lidiane hoje. Pela fé. Por quê? Porque nós temos um caminho a trilhar, e é pela fé. Jesus disse lá em João 14,6, 14,1 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for eu voltarei, e quando eu vir eu os levarei para estar comigo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for pela fé, nós não podemos vislumbrar isto. Tem que ser pela fé que nós encontramos as nossas mansões celestiais, as nossas casas preparadas no céu por Jesus. É pela fé. Nós não estamos aqui por outro motivo a não ser pela fé no Filho de Deus, que deu a sua vida naquela cruz do Calvário, sofreu aquela dor, aquela morte horrível, para que eu e você tivesse essa fé de crer que Ele voltará um dia para buscar você, para buscar a sua família, para buscar os seus queridos, todos aqueles que se achegam através da fé em Jesus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: pela graça sois salvos, isto no meio de vós, é dom de Deus. A graça vem através da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai incutir fé em você para obter o resultado que você precisa. Amém, igreja? Pela fé. Não há outro caminho a não ser pela fé. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É pela fé que você vai encontrar o caminho de Deus. A porta é larga e caminho espaçoso é aquele que conduz à perdição, disse Jesus. Mas o caminho estreito e a porta estreita é aquela que conduz à vida eterna. Jesus afirmou isso. Mas eu só alcanço isso se for pela fé. Ou seja, eu tenho que crer que um caminho está posto diante de mim. Eu tenho que crer que esse caminho me levará ao céu, a uma vida eterna com Deus, não distante de Deus. Eu estou nesse caminho pela fé. Há 50 anos eu estou nesse caminho pela fé. Eu não desisto deste caminho pela fé. E tantas quantas vezes for necessário, pela fé estaremos lá. Hoje você pode trazer à tona aquilo que está na sua mente, no seu coração, que é a vontade de Deus. Basta que você exerça esta fé, como esses homens do passado fizeram, como Noé fez, como Abel fez, como Enoque fez, como Daniel fez, como Josué fez, diante daquela muralha grande, ao tocar as trombetas, elas morreram. Gideão usou a fé para vencer os midianitas, sempre foi pela fé. O justo se ele recuar ou se ele se retirar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então hoje é o dia de você desenvolver a fé. Hoje o Senhor quer que você saia daqui sabendo que é a fé que vai fazer a diferença amanhã, aonde você estiver. Seja ela de ordem espiritual, seja emocional, seja de ordem financeira, não interessa. É pela fé que a sua vitória virá. Amém? É pela fé que o Senhor quer operar na tua vida e na vida da tua família. Quem tem pessoas aqui que não são salvas por Jesus ainda, pelo menos você acredita que seja? Tem pessoas, né? Então nós vamos ficar de pé agora. E pela fé nós vamos invocar a presença do Senhor. Pela fé você vai colocar nas mãos do Senhor essas vidas. Aí você vai me dizer: mas pastor, como pode acontecer isso? Essa semana eu pregava o Evangelho a uma pessoa e eu dizia para ela a respeito daquela condição da parábola do rico e Lázaro, uma parábola que Jesus falou, a respeito das condições que o homem vai enfrentar depois de fechar os olhos aqui nessa terra. Ele fala a respeito daquele rico que era um homem poderoso, que tinha tido a sua vida abastada, e ele morreu e foi para o Hades. Hades é o inferno, que é um lugar que eu chamo de antessala do lago de fogo, um lugar preparatório para ser lançado no lago de fogo.
E Lázaro também morreu e foi para o paraíso, diz a Bíblia. O paraíso também é considerado a sala do céu, ou seja, um lugar em que estamos aguardando para a volta de Jesus e as pessoas irem para o céu eternamente e morar com Deus. E eu falava a respeito dessa condição de que é pela fé que a pessoa vai alcançar. E aquele homem, a Bíblia fala nessa parábola, Jesus falando ali, que ele levantou os olhos para o céu, estando em tormento, diz a palavra, que ele levantou os olhos para o céu e disse: Pai Abraão, mande que Lázaro, eu tenho muita sede, mande que Lázaro ponha refresque a minha língua com uma água. Abraão disse: existe um espaço muito grande entre nós aqui e vocês aí, não há como fazer isso. E ele dizia: então, faz o seguinte, mande alguém à terra, voltar à terra para falar com meus irmãos que não venham para esse lugar horrível. Isso é o que a parábola diz. Imagina, aquele homem estava em tormento, ele estava pensando nos irmãos, na família que ficou. Agora é hora de pensar na família, não lá. Agora é hora da gente exercer a fé e trazer os nossos queridos para junto, para que naquele dia não esteja lá, mas sim lá em cima com Deus. Então, Abraão fala: eles têm os profetas e a palavra. Então nós temos pela fé hoje a palavra de Deus, e é pela fé que você pode levar os seus parentes a adorar a Deus e não ir para esse lugar que Jesus falou aqui na palavra. Então é a fé, é o firme fundamento das coisas que você não vê. Você não está vendo aquele parente que você ama, você não está vendo aquela pessoa que você gosta, você não está vendo aquele amigo que você gostaria que estivesse contigo na igreja, servindo ao Senhor, mas pela fé hoje você vai enxergar dessa forma. Pela fé hoje você vai ver o mover e o operar de Deus. É pela fé. Amém? Amém. Então nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor essas pessoas. Então você vai exercer uma fé diferente daquela que você vem exercendo. Você vai exercer aquela fé de vê-lo aqui. Olhe para o seu lado aí, veja se tem uma cadeira vazia. Tente imaginar ele está aí. Ele já está aí. Amém? A pessoa já está aqui. Pela fé. Pela fé, nós teremos as coisas que nós desejamos, dentro da vontade de Deus. Esses homens conseguiram fé e exerceram a sua fé, e Deus os abençoou. E da mesma forma, Deus não mudou. Ele mesmo disse: eu sou mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Deus é eterno e Ele quer operar milagres na sua vida pela fé. Então feche os seus olhos. É pela fé que começa o primeiro passo para a evolução. É pela fé que você, esta noite, pode encontrar o caminho da salvação. É pela fé que, uma vez nos foi dada, hoje o Senhor quer libertar aquele que está aqui, aquele que está lá longe, porque Ele é o mesmo, e Ele não muda, e Ele é eterno. Então, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, e esta noite quer fazê-lo, ou se você quer voltar aos caminhos do Senhor, por algum motivo você está desviado, o caminho é hoje, se basta você levantar a sua mão, numa atitude de confissão, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, se você hoje quer voltar para o caminho do Senhor, ou está afastado, ou quer receber Jesus pela fé, levante a sua mão para que eu possa orar por você, os pastores, pastor Vinícius, pastor Cosme, mas levante bem alto para que eu possa ver. Na verdade, o Senhor já viu o teu coração. Eu aqui, como ser humano, gostaria de ver a sua manifestação. Você está aqui essa noite, gostaria de fazer isso, levante bem alto a sua mão para que eu possa orar por você. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama ao Senhor por aquelas pessoas que certamente estão em casa hoje e que não estão aqui e gostariam de estar, talvez, ou talvez você gostaria que elas estivessem. Então é pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então você já está vendo o seu parente, o seu amigo, aquela pessoa que você ama aqui, sendo resgatada, sendo renovada, sendo transformada por Jesus para ter direito a morar no Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, porque pela fé um dia que nos foi dada, nós encontramos o caminho da salvação, o caminho da vitória em Cristo Jesus, e agora nós estamos aqui como igreja, colocando diante de ti vidas que estão lá fora,
que estão cercadas dos perigos, que estão vivendo temerariamente, flertando com a morte eterna, mas agora, diante desta fé que os teus filhos exercem esta noite, que os teus filhos colocam nas tuas mãos, eu quero clamar junto com a igreja, porque a tua palavra nos garante que o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu quero ligar nesta noite, eu quero ligar junto com a igreja, junto com o teu povo, a salvação dessas vidas, pela fé, conforme diz a tua palavra, conforme hoje nós aprendemos que é pela fé que o Senhor opera. Então eu quero colocar nas tuas mãos a vida dessas pessoas, para que um dia elas estejam aqui e não sejam muito distante, glorificando o nome do Senhor, sabendo que o Senhor virá um dia para buscá-la. Então, meu Deus, toma nas tuas mãos pela fé essas vidas, onde elas estiverem agora, seja lá no bar, seja numa prisão, seja talvez em casa, talvez vendo televisão, não interessa, onde elas estiverem, Senhor, com o teu poder que é e está em todo lugar, porque tu és onisciente, onipotente, onipresente. Então envia agora a tua palavra, Senhor, neste local, talvez no hospital, e fale no coração dela, porque nós estamos pela fé, crendo que essas pessoas são tocadas agora, crendo que essas pessoas estão sendo ministradas pelo teu poder, através da própria natureza, através de uma pessoa que está ali junto dela, através da própria visão que o Senhor se manifesta, para elas estarem pela fé, congregando aqui, salvas por Jesus, para aquele grande e glorioso dia em que o Senhor irá buscar a sua igreja. É no nome soberano do Senhor Jesus que eu quero colocar diante de ti essas vidas pela fé, para que os teus filhos que estão aqui saibam que o Senhor é Deus e eles venham a glorificar o nome do Senhor através desta vitória, vendo salvos por Jesus. Em nome de Jesus, amém.